Olá, alunos, professor Nabil, professor de Química. Que prazer enorme estar aqui para a correção da prova da FUVEST. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa resolução. Vamos ter aqui um texto, para a questão 80. Ele deu um texto falando da psicanálise do açúcar. O açúcar cristal, ou açúcar de usina, mostra o mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito a quanto, e pouco desse quanto o que ela dura. Sabe o mínimo de pouco que o cristal estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antiga de mascavo barrento que se incuba. E sabe que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura. Pois o tal fundo mascavo logo aflora, que inverno ou verão mele o açúcar. Bom, só os banguês que ainda purgam o açúcar bruto com barro de mistura. A usina já não a purga. Da infância, não se depois de adulto, ela o educa. Em enfermarias, em vácuos e turbinas. Em mãos de metal de gente indústria, a usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Não purga, cura. Mas como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente de agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, que inverno ou verão mele o açúcar. Bom, o texto, em relação aqui para a nossa questão, nossa questão 80, ele diz o seguinte: observe o diagrama que mostra, de forma simplificada, o processo de fabricação do açúcar. Então aí você tem a a cana-de-açúcar, a moagem, caldo bruto, a purificação, separação aí, coar, tiração de fibras e tal, forma o xarope, que você tem uma mistura de açúcar e água, certo? Aí você tem aí o cozimento, e nesse cozimento você tem o xarope mais a formação dos cristais, centrifugando açúcar mais o melaço. Considere essas informações seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações químicas e físicas no trecho grifado no poema. O termo sublimar é usado, então ele dá aí algumas alternativas. Bom, conforme eu falei aqui no texto, você tem o xarope, que é uma mistura de açúcar e água, O cozimento, a cristalização, você tem a precipitação dos cristais, certo? Formação do cristal mal xarope, centrifuga o açúcar separado do melaço. Então, o trecho do poema, a usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. O termo sublimar é usado aí, como metáfora, certo? Pois ocorre a precipitação de cristais de açúcar e logo após a centrifugação da mistura. Então, aí o termo sublimar vai marcar aí para a gente a alternativa C, Então, metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação. Então, a ideia do exercício é a separação aí, por centrifugação, e então ele usou essa metáfora aí. Então, ficamos aí, questão 80, alternativa C. Questão 81, ele dá aí atenção à família, há um impostor entre nós. Então, ele dá uma chargezinha aí, e mostra aí a família dos metais, o quê? Alcalinos, certo? E tem um impostor. Bom, você olhando aí no desenho, o impostor aí é o hidrogênio, certo? Então vejam que o meme acima brinca com os conceitos de química em um jogo popular cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado o impostor por sua característica química diferente. Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria o elemento, como eu falei para vocês, a alternativa A, o hidrogênio, por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente, já que a família dos metais, o quê? Dos metais alcalinos, Então, sódio, potássio, eles podem ser o quê? Obtidos aí, puros em eletrólise ígnea, e formam o quê? Eles formam óxido, formam cloretos, onde o frâncio tem o maior raio, o maior raio atômico é do frâncio, lembrando que o raio cresce, num grupo cresce de cima para baixo. Então, o impostor aí é o hidrogênio, ele não faz parte
tá? Ele não faz parte, aí os elementos citados são é o grupo 1 dos metais alcalinos. Então o hidrogênio é o impostor por ser um elemento de grande tendência a fazer ligação covalente, né? Enquanto aí os metais alcalinos fazem ligação o quê? Fazem ligação iônica, né? Tanto com oxigênio para formar óxido, como com cloro para formar cloreto, enfim. Então o impostor aí é o hidrogênio. Portanto, nós marcamos aí a alternativa A é a resposta do exercício. Então, tá aí, né, um exercício clássico da tabela. Questão 82. Ele dá a tabela periódica, mostra, e destaca aí, né, destaca alguns elementos na tabela, como titânio, cobre, ouro, platina, enfim. Um experimento expôs uma barra de titânio puro, né, pura, e liga esse metal com 0,01% de diferentes metais nobres a soluções de ácido sulfúrico em ebulição, para entender o efeito anticorrosivo desses metais no titânio. O resultado é mostrado na tabela a seguir. Então ele mostra uma tabela, tá, com 0,01%, tá, da liga, né, dos metais nas ligas, e da reação com ácido sulfúrico 1% e com ácido sulfúrico a 10%. E taxa de corrosão do titânio em ácido sulfúrico em ebulição. Tá? Então você tem o ácido a 1% e o ácido a 10%. Percebam que à medida que aumenta a concentração do ácido, tá, o titânio, né, numa liga com rênio, cobre e ouro, né, nem tem o quê? Nem dá para o quê? Medir de tão corrosivo que fica o titânio aí, né? Então, à medida que aumenta a concentração do ácido, aumenta aí. Né, você vê que a corrosão é grande e aumenta a corrosão. Uma vez que o titânio puro, em ácido 10%, tem uma corrosão alta, né? Tá? Enquanto aí você percebe que com paládio, ródio e platina, a corrosão é menor, né? A corrosão é menor. Então, ele pergunta aí, né, a pergunta dele, ele quer que você assinale a alternativa, tá? Ele quer que você marque aí a alternativa que, com base nessas informações, é correto afirmar. Então, pela análise da tabela que a gente fez aqui, certo, moçada? Conclui que a adição dos metais, né, do paládio, certo? Do paládio, tá? Do ródio, da platina, certo? Eles diminuem quem? A velocidade de corrosão, enquanto o cobre, né, o rênio, o cobre e o ouro, numa solução mais concentrada, nem se consegue o quê? Medir essa corrosão, certo? Portanto, né, a análise da tabela permite concluir com a adição dos metais, né, o paládio, ródio, platina, rutênio, promove a melhor resultado anticorrosivo do que os metais cobre e ouro. O aumento da concentração de aço provoca o aumento da corrosão em todas as amostras misturadas com os metais nobres. Então, ele mostra aí, a tabela mostra que esses 4 primeiros aqui, né, paládio, ródio, platina e rutênio, diminuem aí a velocidade de corrosão. Portanto, nós ficamos aí com a alternativa D de dado é a resposta. Então, esses 4 metais apresentam os melhores resultados como anticorrosivos, enquanto cobre e ouro apresentam os piores aí, não é? Então, mostra aí a corrosão da liga com diferentes metais, tá bom? Então, analisando a tabela, chegamos aí, questão 82, alternativa D de dado. Questão 83. Então, ele te dá aí, o enunciado diz assim: um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural, tá? Representado por HMF, formado a partir de certos açúcares, como a frutose, C6H12O6. A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais. Então ele mostra aí que essa relação, né, o teor de HMF, né, miligrama de HMF por quilo de mel, certo? E a legislação. Então até 40 miligramas por quilo, certo? É o mel usado como mel de mesa. Até 60 miligramas por quilo, mel industrial, né? Ou subprodutos, até 80 miligramas, utilização de mel produzido em países com clima tropical. Tá certo? Então, essa é a análise da tabela. Muito bem. Uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose é mostrada de forma simplificada no esquema. Então, vejam que a partir da frutose, a partir de 1 mol de frutose, percebam que a partir de 1 mol de frutose, eu formo 1 mol de quem?
1 mol de HMF. Então, moçada, vejam que a partir de 1 mol de frutose, eu chego em 1 mol de quem? De HMF. Então, a reação está balanceada, certo? Veja, vai perdendo a água e vai chegando aí na produção do HMF, tá certo? Nas setas são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2 ocorre a saída de uma molécula de água e a formação de uma ligação dupla entre os carbonos. Tá? Muito bem. De acordo com o esquema mostrado, as perdas indicadas em 1 e 2 correspondem a... Então, nessa questão, né, a perda de água é dada, né, vocês vão perceber nitidamente, tá, que a saída de água para cada o quê? Para cada processo. Né? Então, aqui, no balanceamento, né, na primeira ação, você vê que está saindo aqui ó, o grupo hidroxila com hidrogênio, né, perdendo água. Tá? Na segunda, você também tem o quê? O grupo hidroxila, né? O grupo hidroxila também com quem? Com hidrogênio. E aqui tá, então percebe facilmente a saída de quem? Aqui o grupo H com hidrogênio, né? Também, certo? Com o hidrogênio, formando aqui uma ligação dupla entre quem? Entre os carbonos. Então, facilmente, você vê a saída de quem? De moléculas de água em cada, no processo 1 e no processo 2. Portanto, a questão 83, nós ficamos com a alternativa C, são 2 moléculas de água. Né? Então, é um exercício, né? Um exercício onde você tinha que ter percebido o grupo hidroxila, né? O grupo hidroxila se ligando com quem? Com hidrogênio, né? O hidroxila de um átomo de carbono com a hidroxila, né? Com o hidrogênio da hidroxila, enfim, formando quem? Formando moléculas de água. Então, aqui você percebe tá? A saída, perdão, a saída de água aqui, a saída de água, né? A saída de água aqui, formando a dupla ligação, né? A saída de hidroxila, formando a dupla ligação aqui. Então, percebe-se nitidamente a formação aí de água no processo 1 e 2. Portanto, a alternativa C para a questão 83. Uma molécula de água para cada processo. E na questão 84, como eu chamei a atenção para vocês na questão 83, a proporção em quantidade de matéria em mols. Um frasco contendo 500 gramas de mel produzido no Brasil foi analisado e conclui-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em HMF. Bom, como eu mostrei para vocês, né, eu mostrei para vocês, tá, a proporção, vocês me permitem voltar na reação, vejam, a proporção é 1 mol de frutose formando 1 mol de quem? De HMF, né? Então a proporção é de 1 para 1, legal? É de 1 para 1. Então vejam, como a tabela mostra, né? Como a tabela mostra a relação em quilograma por quem? Em quilograma de mel analisado, então nós teríamos o quê? Nós teríamos, ao invés de 0, quanto? Ao invés de 0, quanto, turma? 0,2 milimol de frutose para 500 o quê? Para 500 gramas de mel, então eu vou ter 0,4 milimol para cada quilo de mel analisado, tá? Ele dá para vocês a massa o quê? A massa molar do HMF, né? Certo? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber na tabela, primeiro, né, que eu falei para vocês, que em relação ao quê? A 1 quilo, certo? Então, em relação a 1 quilo. Em relação a 1 quilo, eu vou ter 0,4 milimol. Como a proporção é de 1 para 1, né, moçada? A proporção é de 1 para 1. Então, vejam, 1 mol de quem? 1 mol de HMF, né, que pesa quanto? 126 o quê? 26 gramas, não é? Então, para cada 1 mol de quem? Para cada 1 mol de frutose, vai formar 1 mol de quem? HMF, certo? HMF. Portanto, como a proporção é de 1 para 1, certo? Você vai ter o quê? 0,4, 10 a quanto? Menos 3 mols de HMF vai ser x, y gramas produzido. Portanto, vai dar 50, quanto? 50,4 miligramas. Então, como a proporção é de 1 para 1, 0,2 milimol de frutose vai formar 0,2 milimol de quem? De HF. Como é por quilo de mel, então você vai ter 0,4. Então, a formação de 0,4 milimol de HF. Fazendo a transformação, 1 mol é 126, 0,4, 10 a menos 3 mol, né? Já tirei o milho, coloquei 10 a menos 3,
vai dar 50,4. 50,4 é um teor até 60 miligramas por quilo. Portanto, é o uso de mel industrial e não de mel de quem? De mesa. Portanto, a questão 84, ficamos com a alternativa B de bola, né? Não pode ser usada como mel de mesa, mas sim como para fins o quê? Industriais. Então, uma questão de estequiometria, né? Uma questão de estequiometria, numa proporção de 1 para 1, né? Bastava apenas o quê? Bastava tocar com milimol, colocar 10 a menos 3, e aí você teria a resposta aí de 50,4 milimols de HF. Legal? Então, questão 84, alternativa B de bola. A questão 85, ele diz o seguinte: observe a representação a seguir em que os círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular. Então vejam, não há átomos, apenas molécula ou íon molecular. Tá? E os círculos coloridos, outra. Então, a representação em que os círculos brancos representam uma espécie química, tá? Que pode ser molécula ou íon, e os círculos coloridos, outra. Tá? Então, você tem aí a formação de quem? Isso já é o quê? Como não há o quê? Não há o mesmo tipo do quê? O mesmo tipo de quem? De substância, né? Você tem uma mistura, tá? Então, já não se trata de uma substância o quê? De uma substância pura. Tá? Aí a formação de quem? A formação de cadeias e aqui a formação de quem? A formação de uma macromolécula, né? De uma molécula, né? Uma molécula grande. Tá? Não há formação de anel aromático porque as bolinhas azuis, né? As bolinhas azuis não representam os átomos de carbono, portanto não são aromáticos. Não é? Então essa representação pode ser corretamente associada a... Vejam, como eu disse para vocês, como não é uma substância pura, então não há solidificação de quem? De água pura, não é? Certo? Muito bem. Então, observando a figura, trata-se do quê? De uma polimerização, né? Então, a formação de um copolímero, onde eu tenho quem? A formação de uma macromolécula, né? Então, você tem dois monômeros, né? Dois monômeros formando quem? Formando aí um polímero, né? Então, nós temos aí a formação de uma cadeia polimérica, tá certo? Então, a melhor resposta do teste, alternativa B de bola. Então, os monômeros, né, duas espécies de monômeros diferentes, formando um copolímero, quer dizer, uma macromolécula, um polímero, não é? Uma molécula gigante, certo? Então, a ideia, veja, não há anéis aromáticos, porque não há formação de quem? A bolinha não representa o carbono, né? Certo? Enfim, então a melhor resposta mesmo é a formação de quem? De uma macromolécula, né? Uma molécula que grande, através aí de dois monômeros diferentes. Então, há a formação de um copolímero. Então, a questão 85, ficamos com a alternativa B de bola, é a resposta. Questão 86. Na questão 86, ele te dá aí 7 itens, né? No fragmento a seguir, o autor explora, conceitos químicos na forma de poesia, né? O químico apaixonado. Então, a primeira mostra a combustão, né? Combustão de etanol, tá? Você tem aí também a combustão de quem? Da glicose, né? Que nós temos aí a formação de CO2, água, né? Mais o ATP, certo? Aqui vocês têm a molécula de ozônio, enfim. E na sexta aí você tem uma reação de óxido, que redução, tá bom? Ele quer que vocês, né? Ele dá aí mais 2 itens, né? O item 8, o item 9, né? Enfim. Então, ele pede o seguinte: sobre os conceitos mencionados foram feitas as seguintes afirmações. 1. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia, pois corresponde à reação de fotossíntese com o consumo de gás carbônico. Não é? 2. A equação química apresentada na linha 6 apresenta uma reação no qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associada à corrosão. 3. O modelo incompleto referido na linha 7 refere-se ao proposto por Thomson, que identificava a presença de partículas com carga negativa dentro de uma esfera. Bom, ele pergunta o que está correto. Bom, a primeira, né, está falsa, né, porque a reação da fotossíntese consome quem? O CO2, certo? Então, porém, a reação corresponde à reação de quem? De respiração e produz CO2. Então, você tem a produção de quem? De CO2 e não o consumo de quem? De CO2, certo? Tá? Certo? Então, aí, o item 1 é falso. O 2, na reação 2, você tem uma reação de óxido, que redução, o ferro 0 indo para ferro
3+, oxigênio 0, indo para oxigênio 2-. Então você tem uma reação de óxido que corrosão, né? Então óxido redução, tá? Porque a alteração do NOx, a alteração do número de quem? De oxidação, tá? E é o exemplo de quem? Da corrosão do ferro, né? Pois a formação aí do óxido de ferro 3. Portanto, a corrosão do ferro. Então, o item 2 é verdadeiro. O 3 é a imagem, né? Essa imagem corresponde ao átomo de Rutherford, onde ele propõe, né, que o elétron girava em volta de quem? Em volta ao redor do núcleo. E, pela teoria, né, clássica da época, o elétron teria que o quê? Nesse modelo, o elétron teria que emitir radiação, perder energia e cair dentro da onde? E ser atraído, né, cair dentro do núcleo. Não é? Então, essa seria a falha aí no modelo de Rutherford. Mas o modelo apresentado é o de Rutherford, né? Modelo de Rutherford, certo? O modelo de Thomson é o modelo de pudim de passas, não é? Onde você tem uma massa positiva, né, incrustada com cargas negativas. No caso aqui é o modelo planetário de Rutherford, tá? Portanto, a questão 86, né? Ficamos com a alternativa B de bola, apenas a segunda. Então a primeira reação está errada e a terceira, o modelo também está errado. É o modelo de Rutherford e não de Thomson. Questão 87. A questão 87, para estudar o equilíbrio químico de íons Cob2+, em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação. Então ele mostra aí para vocês, né, tá, que o composto, né, o cobalto aí hidratado, né, é vermelho, tá, enquanto aí você tem a formação de um complexo azulado, né, a reação com cloreto. Nesse equilíbrio, o composto de cobalto com água, tá, apresenta coloração vermelha, enquanto o composto com cloretos, né, possui coloração azul. Para verificar o efeito de ânions diferentes sais nessa mudança de cor, 7 ensaios diferentes foram realizados, aos tubos contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto 2, de coloração vermelha. Então, nitrato de cobalto 2, de coloração vermelha, né? Então, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela, com exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. Após a agitação, os tubos foram deixados em repouso por um tempo e a cor final foi observada. Então, ele mostra aí para vocês, não é? No primeiro não foi adicionado nada, ficou tudo vermelho. No segundo, adição de cloreto de potássio, tá? A cor final é azul. A de sulfato de sódio, né, mantém o que? Vermelho. Vermelho inicial, vermelho final. O cloreto aí de cobre 1, você vai ter vermelho, vermelho. Sulfato de potássio, vermelho, né? A cor, ele vai perguntar para vocês, então, as cores do 5, 6 e 7, né? Vocês estão aí com a interrogação. A alternativa representa a cor final observada nos ensaios 5, 6 e 7, respectivamente, é. Então, vejam, moçada, aqui vejam só o detalhe. Aqui na tabela, o cloreto de quem? O cloreto de potássio faz a cor vermelha se transformar em quem? Em azul, pela presença de íons quem? De íon cloreto, tá? Então, é um sal aí, tá? O cloreto de potássio mostra, então, que é a presença do cloreto, tá? Então, se você tem o tubo, né, inicialmente com a cor vermelha, né, que é o nitrato de cobalto, cor vermelha, tá? Pela adição de cloreto de potássio, tá? Ela ficou o quê? Azul, devido à formação de quem? A presença de quem? De íons cloreto. Então, essa é a ideia, né? Essa é uma dica dada onde? Na tabela, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber o seguinte, a alternativa que representa a cor final nos ensaios 5, 6 e 7, tá? Veja que ele mostra para vocês que o cloreto de prata, ele é bem o quê? Ele é bem insolúvel, então ele tem baixíssimo grau do quê? De solubilidade, ele tem baixo grau de solubilidade, enquanto o NaCl tem alto quê? Alta solubilidade. Veja que o KCl tem o quê? A solubilidade bem próxima de quem? Do NaCl. Isso mostra que no evento, né, nesse evento com NaCl, vai ter a mesma o quê? A mesma característica com quem? Com HCl. Então, a adição de NaCl vai fazer com que o tubo, né, com que o líquido fique azulado, né? O líquido fica azulado. Por quê? Porque você tem cloreto, né, disponível para reagir com quem? Com o reagente, né, com o nitrato de cobalto 2, com o reagente, portanto vai ficar azulado. Né? Então, a cor aí, a adição de quem? A adição aí
do NaCl, né, como eu falei para vocês, no ensaio número 7, a cor vermelha para azul, pois a concentração de íons, o quê? Cl- é elevada, devido à grande, o quê? A alta solubilidade dele, não é? Certo? Devido à solubilidade. Vocês viram que na tabela, né? Na tabela vocês têm o KCl também mudando para quem? Para azul, conforme a reação apresentada. Então, o vermelho disponível cloreto vai mudar para quem? Vai mudar para azul, tá? Enquanto a adição de quem? A adição de cloreto de quem? De prata, tá? Não vai alterar a cor vermelha. Então, o tubo com o quê? Com o líquido vermelho, né? O tubo de ensaio com o líquido vermelho, né? Se mantém o quê? O tubo de ensaio com líquido, né? Com vermelho, né? Vermelho, ele vai se manter o quê? Vai se manter na cor vermelha. Por quê? Porque o AgCl tem baixo o quê? Tem baixa solubilidade. Portanto, não tem cloreto disponível, né? Para fazer a mudança de quem? Para fazer a mudança de cor. Então, tem uma baixíssima o quê? Concentração de íons o quê? Cloreto, tá? Devido à baixa solubilidade do AgCl. E a do sulfato de quem? A do sulfato de quem? De potássio vai manter a cor vermelha, pois não há o quê? Não tem íon comum, né? Não há a presença do íon comum, no caso o cloreto. Portanto, o composto sulfato de potássio mantém a cor vermelha porque não tem cloreto disponível, tá? Então, a alternativa do teste, né? A alternativa do teste, tá? Nós ficamos aí com a alternativa D de dado, é a resposta do teste 87, alternativa D de dado. Então, sulfato de potássio vai manter vermelho por não ter o que? Cloreto disponível. A do NaCl vai dar azul, porque tem cloreto disponível devido à grande solubilidade do sal. E o cloreto de quem? De prata mantém-se na cor vermelha, porque tem baixíssimo o quê? Baixíssima solubilidade, portanto não há cloreto disponível para fazer a mudança na cor azul. Certo? Então, questão 87, alternativa D de dado é a resposta. A questão 88 é um mecanismo, né? Onde ele mostra aí, tá? A reação entre a glicina, né? Entre a glicina e um carboidrato redutor, certo? Bom, então ele mostra para vocês que você tem o carboidrato redutor e a glicina, que é um aminoácido, né? Vejam que aqui você tem o carbono, né? Aqui é o carbono alfa. Então, você tem um alfa-aminoácido, tá? Reagindo com carboidrato. Vejam que existe o quê? A reação vai sair o quê? Vai sair água mais CO2. Percebe-se aí que a saída de água e CO2 é devido ao quê? É devido a uma reação entre o grupo amino e hidrogênio e a formação de CO2 é do grupo carboxila. E ele fala para vocês assim, ó, um aminoácido específico, composto 1, ao reagir com o carboidrato redutor, pode gerar o composto 2, levando à formação de acrilamida, uma espécie potencialmente carcinogênica, conforme mostrado na equação. Então ele quer saber quem é o composto 1. Né? Quem é o composto 1? Bom, moçada, como o composto 1 é um amino o quê? É um aminoácido, né? Certo? Então, pelas alternativas, né, você tem que ter o grupo quê? Carboxila e o grupo amino, né? O grupo carboxila e o grupo amino, tá? Nas alternativas D, na alternativa B, tá? Na alternativa C, não aparecem aí a função mista, né? A amina e ácido, não é? Certo? Então, você tem aí, já começa o quê? Se direcionar somente por quem? Pela definição de um aminoácido, né? A alternativa A e a alternativa E apresentam os grupos o quê? Os grupos aí, né? Enfim, os grupos que podem estar relacionados aí com as características, tá bom? Então, olhando a equação, vejam, a saída de moléculas de quem? A saída de moléculas de água, né? Ó, mostra o grupo amino com quem? Com a carbonila, né? Do açúcar, né? Do carboidrato, certo? E a carboxila, ó, CO2, a liberação de CO2 através do grupo carboxila, tá? Certo? Então, o composto 1 reage segundo quem? O modelo, tá? Segundo esse modelo. Então, você vai ter o grupo amino, né? Saindo com quem? Com a carbonila de quem? Do açúcar, né? E a saída de CO2 através do grupo quê? Do grupo carboxila. Portanto, a alternativa do teste é a alternativa E, é a resposta. Então, moçada, vocês têm aí, né? Vocês têm aí a ideia de que a
o mecanismo teria que ter sido o quê? Apenas o quê? Estudado, né? Pelo mecanismo que ele deu, perceber que o grupo amino, tá? Você vai ter a saída de quem? Da formação de água com a carbonila e essa CO2 através de quem? Da carboxila. Então, ficamos aí o exercício, a questão 88 com a alternativa E. Um estudo sobre, né, sobre a interpretação de um determinado mecanismo. Ele não queria que você conhecesse a equação, ele queria que você entendesse como é que funcionava o mecanismo. Tá? Questão 88, alternativa E. A questão 89, tá? Ele mostra o seguinte: em aquários de água marinha é comum o uso do equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar. Bom, ele já está falando de polaridade, né? Está falando aí, né, de semelhante, né, dissolve em semelhante. Então ele está te dando aí a ideia de polaridade já, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê? Então, moçada, a ideia de polaridade, né, direto. A água do mar tem maior concentração de sais dissolvidos. É um meio mais polar do que a água doce, que é um meio aí menos polar. Né? Então, como tem mais sais dissolvidos na água do mar, então você tem um meio mais polar. Na água doce, as regiões apolares das moléculas orgânicas são mais solúveis do que na água do mar e interagem menos com as bolhas de ar, né, apolares, diminuindo o arraste das moléculas orgânicas pelas bolhas de ar. Tá certo? Então, nós ficamos aí, questão 89, alternativa B de bola. Então, a ideia de que você tendo o quê? Uma menor concentração de sais na água doce, torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Então, aí você tem, né, uma questão cobrando quem? Cobrando a polaridade, né? Então, você tem aí o meio salgado sendo o meio mais polar, enquanto a água doce é um meio menos polar, tem menos sal, né? A concentração de sais é menor. Então, aí você tem a ideia tranquila de quem? Da polaridade. Alternativa B de bola para a questão 89. A questão 90 diz o seguinte: a destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas. Por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que esses compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártida e no Ártico? Né? Então ele pergunta aí exatamente isso, tá? Como é uma destilação, turma, é um processo de separação de quem? Dos componentes de uma solução, né, de uma mistura homogênea, que envolve no início uma vaporização e posterior o quê? Condensação. Então, a ideia da destilação é a vaporização e posterior o quê? Condensação. Tá? Então, na alternativa B de bola, ele mostra que a evaporação desses poluentes orgânicos, né, esses pesticidas, em água em regiões mais quentes e são levados pelas correntes de ar, né, pelas correntes atmosféricas, para regiões mais frias, como os polos, onde condensam e voltam à superfície. Então ele cobra aí o conceito do quê? O conceito da destilação, que é primeiro vaporizar, né, e posteriormente o quê? Condensar. E esse o quê? E as correntes atmosféricas levam para regiões mais frias. Então a ideia da alternativa B de bola, né? Alternativa B de bola, tá? Da questão 90. Elas evaporam as regiões mais quentes e são levadas pelas correntes atmosféricas para as regiões mais frias, como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície. Então, questão 90, alternativa B de bola. Legal? Então, moçada, está aí a correção da prova de Química da FUVEST. Legal? Até a próxima.